Depois vem a questão, a segunda parte dessa história é a ação dos parâmetros, né? Como é que os parâmetros se relacionam, né? Quer dizer, qual a relação da carga com o V, da carga com a relação da carga com a reação horizontal, a relação do Hzinho com o Hzão e assim por diante, ok? Isso que ele vai ter que descobrir, né, de alguma forma, ok? Então aí a gente tem, aí aparece a tal da alavanca. Essa alavanca foi sugerida por esse ex-aluno, né, com o qual a gente faz um desenho animado, que não está pronto ainda. O Denis sugeriu colocar aquela mesma alavanca do Arquimedes, né? Então, essa alavanca, na verdade, ela vai fazer a conexão da força H com a força V, né? Entendeu? Nós vamos ver isso, né, de outra forma também. Aqui é uma outra representação, né, onde eu pego metade da viga com a colocação na vaga, aparece lá o HC e o HT, né, agindo aqui, e aqui vai aparecer o V, né, e a carga P. Então, a ideia é ele entender a relação, daqui ele tira, dessa geometria aqui, ele tira a relação, né, V vezes L sobre 2 tem que ser igual a Hzão vezes o Hzinho, né, quer dizer, o momento externo gerado pela carga e a reação tem que ser igual ao momento interno gerado pelas forças, né, de tração e compressão, ok? Então, uma viga em balanço, né, a gente tem essa situação aqui, né, as forças aqui se invertem, né, mas a equação é a mesma. Para um cabo, né, olha como é que fica. Eu tenho aqui um cabo, né, a carga P, na verdade, deixaria o cabo esticado, mas aqui é uma representação só como resultante de carga, né. Eu coloco a alavanca nessa posição, né, onde ela vai conectar a carga aqui, o HC e o HT e a reação V, né, levando a mesma situação que está lá, né. Quer dizer, nessa barra que não existe aqui em cima, estaria acontecendo a compressão do cabo, né, já que no cabo só tem tração, né. No caso de um arco, a representação é essa, né, eu tenho aqui as reações, a força de compressão vai estar aqui em cima, a força de tração vai estar embaixo, né? Quer dizer, no lugar do tirante do cabo, e aí eu tenho a mesma construção da alavanca conectando as forças. No caso de uma treliça, é isso aí, né? Eu vou correr um pouco aqui para... No caso de uma casca, né, a gente faz essa representação, né, dividindo aqui a força dos dois lados, a quantidade de compressão fica em cima, enfim, né? É uma forma de você... No caso do sistema vertical, da mesma forma, né? É como se fosse uma viga em balanço em pé, certo? Bom, aqui, indo para o quarto item, eu identifiquei aqui o que o aluno identifica, né? Quando ele faz lá os trabalhos, né? A gente tem um trabalho no final de curso, que é onde ele faz a representação dessas coisas todas lá, vocês vão ver daqui a pouco. Aqui é um trabalho em equipe que eles fazem também, e aí eu fui tirando desses trabalhos o que ele estava identificando, né? A carga, o vão, a reação, e essa relação e mais essa. Tem coisas que ele ainda não identifica, né? A questão de trabalhar mais isso, né? Porque a questão, uma é identificar o parâmetro, né? Lá no exercício que ele faz. A outra é ele relacionar o parâmetro, né? Eu fiz esse tipo de análise, ok? Aqui tem alguns exemplos do uso dessa teoria, né? Então ele está aqui com... isso aqui é uma coisa que me chamou a atenção, né? Foi uma aluna que fez isso. Ela representou os parâmetros e indicou a ação. Está vendo essa seta aqui em cima? Ela está indicando a ação do momento externo, e essa outra seta aqui está indicando a ação da força interna, né? Foi através dessas duas setas que eu entendi que ela entendeu, entendeu? Aí tem uma outra situação aqui, né, onde o aluno também faz toda a representação e também volta a colocar a seta. Indicou aqui momento interno, indicou essa outra seta como momento externo, então ele também percebeu. Tem uma outra análise aqui também, de um outro aluno, né, tem a parte escrita, que eu não vou ter tempo de ler isso aí, mas enfim, né, a gente usa um formulário para fazer esse levantamento da percepção do aluno em relação a isso, né? E aí a gente faz uma avaliação em termos de alta adequação, média e baixa adequação, né? Não tem certo e errado, porque o aluno está aprendendo, está tentando descobrir as coisas, né? Você tem uma sugestão
do professor Miguel, que me acompanha nesse processo todo aí, né? E então é isso, né? Eu acho que é uma forma que eu encontrei aí de sintetizar essa questão da análise estrutural, né? Quer dizer, como um ponto de partida para o aluno, né, conseguir entender de uma forma mais completa depois, né? Então, o que mais eu poderia falar? Nada. Então tá, obrigado, valeu. Gente, desculpa, mas o tempo está corrido. Então, eu gostaria de convidar a Andréia Sanches, que vai apresentar o trabalho Contribuição à Percepção do Desequilíbrio e do Equilíbrio em Arranjos Reticulados. Bom, gente, primeira coisa, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de poder, na verdade, compartilhar com vocês um pouco uma experiência que, na verdade, é muito simples, né? São pequenos modelos que, no nosso caso específico, aqui no evento tem se falado que a forma final, a estética ou a beleza, talvez não fosse em si a finalidade. Acho até que o nosso trabalho se caracteriza muito por isso, pela falta de beleza, na verdade. Tá? Tanto que uma das premissas do trabalho é que o aluno não se preocupe com uma reprodução formal de edifícios específicos. Né? Eu sou, bom, deixa eu me apresentar, acho que não é. Meu nome é Andréia, sou professora do Centro Universitário Newton Paiva. Sou formada pela UFMG, na Escola de Arquitetura, e depois eu migrei aí por necessidades óbvias assim, de conhecimento, acabei migrando na pós para a Escola de Engenharia da UFMG. A partir de então, e trabalhando na prática mesmo do dia a dia, do escritório, com instalações industriais, que é uma área escassa de arquitetos, né, digamos assim, foi crescendo a preocupação com, de fato, o entendimento da estrutura por parte da nossa área, né, de arquitetura. Então, isso aí apenas agora eu coloco assim, reflexões sobre um experimento didático, porque qual que é a historinha, assim, rapidamente, sobre esse experimento que eu caracterizo como sendo uma coisa assim, extremamente simples, se comparado, por exemplo, com o modelo Mola, né, bonito demais, e que eu já usei muitas vezes, né, nas minhas disciplinas, porque a gente começou a pensar nessa dificuldade, trata-se da disciplina de estática fundamental. Né? Nesse primeiro momento, a gente não tá muito preocupado, ou seja, o trabalho ele não se preocupa com a questão da materialidade da estrutura, né? Considerado que isso acontece depois, uma vez que ele começa a compreender que uma pequena barra, uma abstração, ganha corpo, e este corpo depois tem o que a gente chama as propriedades geométricas das seções e certas particularidades da mecânica de materiais específicos. Então, a primeira coisa, esse experimento começou em 2012, mas essa é a primeira iniciativa de tentar sistematizar isso, organizar, né, de certa forma, dentro de uma linha de raciocínio. Começou com uma coisa muito simples. Vocês vão ver que o material é muito simples ao alcance ali dos alunos, eles mesmos organizam este material. Trata-se então da disciplina de análise de sistemas estruturais 1, que vem a ser especificamente a questão de estática fundamental, e depois aí dentro do nosso programa, do curso, sistemas 2, que já é voltado para a materialidade, ou seja, os parâmetros de resistência dos materiais, e, digamos assim, concluindo essa cadeira em estudos individualizados de concreto, aço e madeira, ou seja, nesse último momento entrando com as especificidades, ou seja, a capacidade de resposta de cada um destes materiais. Tá? Então, nós estamos ali mais ou menos acompanhando. Por que eu achei importante mostrar? Porque Sistemas 1
ele é paralelo ao projeto arquitetônico 1. E o nosso grande, tipo assim, sempre a gente quer muito que a disciplina de estruturas acompanhe as disciplinas de projeto arquitetônico, né? Nesse primeiro momento, isso é uma dificuldade, e agora, tipo assim, eu treinei para falar tudo muito certo, ver se eu não conseguia errar em nada, né? Mas já que o evento dá abertura para a questão do erro, quer dizer, eu vou me dar a chance de errar com o que eu vou dizer, na verdade. Projeto arquitetônico 1, por exemplo, a gente é uma coisa ainda, um desafio muito grande, conciliar esse primeiro momento, é o primeiro contato do aluno com o conceito de estrutura propriamente dito, né? E a gente procura abordar mais a questão do equilíbrio geral dos arranjos, muito menos a questão da dimensão ou pré-dimensionamento desses corpos, mas o simples arranjo organizado de alguma forma que possa atribuir equilíbrio e estabilidade ao arranjo. Então, o desafio tipo assim, o processo, né? Como o professor Yupanã chama atenção, não nos importa muito o modelo final, mas nos importa tentar fazer momentos de parada que são obrigatórios durante a disciplina, porque a tendência do estudante de arquitetura, uma vez dada uma tarefa que tem uma forma específica, ele tentar alcançar aquela forma rapidamente, não importa como. O que importa é que no final ela se parece muito com o modelo formal original. E não é esse o propósito, tá? Então a gente vai dando uma paradinha ali com os alunos. Bom, então a nossa disciplina de introdução. Antes da gente entrar propriamente na oficina que a gente realiza com, vocês vão ver que são canudinhos plásticos e barbantes, em nenhum momento a gente fala assim, olha, o barbante pode ser um tirante, pode ser de aço, nada disso. A gente deixa meio que no instinto, meio intuitivo, que ele descubra a propriedade daquele material que ele tem disponível e a sua aplicação. E no final, a gente faz uma comparação com edifícios reais e aí o aluno se surpreende. Na verdade, a surpresa é uma ferramenta que a gente quer ter, porque no final ele percebe que ele consegue dar soluções ao edifício que existem, quer dizer, no modelo, que existem em edifícios reais, né? Então, a primeira coisa que a gente faz ali é uma visão global de sistemas. Na minha época, por exemplo, eu me saí muito mal quando estava na faculdade, na disciplina estática. Isso eu tenho que confessar, saí mal mesmo. Né? Toda hora que eu olho meu histórico escolar, eu vejo, né, assim, o registro disso. Quem diria que depois, anos depois, durante a prática estática, iria me interessar tanto, assim, né? Inicialmente, a gente não começa direto com cálculos ou com apoios ou coisas do gênero. A gente apresenta uma visão global de sistemas estruturais para o aluno, alguns exemplos edificados e principalmente uma visão de progresso, ou seja, o aluno tem que entender que existe uma coisa que interessa muito os alunos de arquitetura, quando a gente fala, são os conceitos de morfologia de estruturas. Para eles aquilo é uma novidade, porque eles restringem o conhecimento de estruturas a cálculo estrutural. E quando a gente começa a falar que a morfologia de estruturas associa o comportamento digamos, a proporção das peças, aí ele já começa a achar mais interessante, né? Então, nós temos essa visão, aí colocamos as barras, as abstrações em linhas e depois explicamos como se dá o andamento posterior, o entendimento do corpo da peça e como esta peça se conecta ao sistema. Eu até tirei o slide onde falava todas as principais referências que constam no artigo, porque, na verdade, as principais referências estão todas presentes aqui hoje. Então, eu não me atrevi a manter o slide específico aqui. Mas a motivação principal, e aí são algumas experiências entre visitas à obra, e a gente teve alguns problemas, não conseguíamos resultado com os estudantes fazendo visitas simplesmente à obra. Eu também sou professora de técnicas de construção, materiais e técnicas. A motivação veio das diretrizes curriculares, obviamente, que incentivam uma série de atividades práticas com o intuito de passar os conceitos. As dificuldades recorrentes apontadas tanto pela teoria quanto pela prática, que tem sido exaustivamente colocada aqui, né? Nós temos ali alguns exemplos, por exemplo, quando começamos com essa oficina, os alunos fizeram propostas de materiais e tal, e aí surgem, por exemplo, como
essa pontezinha, essa passarela de madeira, de palitinho, a de cima feito com molas bem mais rígidas, né, com epóxi e tudo mais. Mas o aluno se preocupava em reproduzir a passarela, em reproduzir aquele modelinho de cima. E ele não entendia efetivamente qual era o problema que ele estava tratando, porque, afinal de contas, na hora que ele cola o modelo, ele já sai colando as peças e ele não tem uma lógica de raciocínio para isso. Ele simplesmente vai montando no instinto. Ele não conseguia, quer dizer, no nosso entendimento, ele não via qual era a falha, qual era o problema que aquela peça colada estava solucionando. Então, sem a percepção do problema, ou seja, do desequilíbrio, como eu falo, o aluno não consegue ter uma percepção clara da solução. Então, essas foram as primeiras iniciativas. Então, havia uma rigidez nos vínculos que, tipo assim, eles não percebiam que tinham feito uma ligação rígida e que essa ligação rígida vinha solucionar alguns problemas, porque simplesmente eles colavam os palitinhos para tentar reproduzir a forma. Tá? Aí, alguns exemplos, por exemplo, eu vou muito com eles, estruturas pré-moldadas, estruturas de madeira, tudo que tem as peças o mais aparente possível. O centro de convivência do UFMG, a gente vive, né, visitando, porque a estrutura, a parte da estrutura é toda muito exposta e a gente consegue visitar todos os espaços e as lajes sobrepostas e tudo, enfim, num segundo momento, certas áreas de banco e tal. Então, sempre foi uma edificação que a gente cultuou, assim, para fazer essa observação. Tá? Bom, então, dentro disso, as iniciativas começaram com a observação de estruturas reais para tentar melhorar o problema do entendimento de estrutura e a construção destes modelos. Contudo, como a gente colocou ali, a partir da observação de edificações e visitas à obra, a gente percebeu que os alunos tinham muita dificuldade em perceber os problemas estruturais que eram tratados, porque, afinal de contas, todos já tinham sido resolvidos. Então, quando você falava, olha, essa peça está tracionada, né? Olha, esse aqui é um tirante, está funcionando, ele olhava e falava, legal, bonito e tal, isso está suspendendo, beleza e tal. Na hora de fazer uma avaliação, ele não tinha um pleno entendimento realmente do que aconteceria se eu tirasse aquele tirante de lá. E era isso que a gente queria que ele percebesse. O que ocorre se você não dá todas as soluções que a engenharia de estruturas tem para manter os edifícios, como a gente fala, em pé. Né? Estruturas reais já têm os problemas resolvidos, então, como eu comentei, e sem a percepção do problema, o elemento visto ele não consegue ser percebido como uma solução efetiva. Né? E aí vieram, então, a construção de modelos, mas o foco dos alunos sempre era, e com muita fobia e muita pressa, a forma final, ou seja, o produto. E não era a forma final que, no final das contas, nos interessava. Então, nós adotamos, aí veio uma mudança. Né? Aquilo que era feito em outros materiais, e coladinho, bonitinho, e que era bonito de ser visto, passou a ser modelos assim que já não eram tão bonitos de serem vistos, mas que no início davam errado. A ideia é que os alunos começassem a montagem de uma ideia organizada e estruturada que desse errado. Aliás, que ela estivesse toda errada. Né? Na verdade, nós adotamos assim, os modelos não seriam uma reprodução formal do edifício, não tem nenhuma preocupação com a escala e nem com a estética. Na verdade, a única preocupação nossa era um critério de proporção. Então, a gente colocava lá, por exemplo, um canudinho plástico, aí os alunos falavam assim, isso, professor, é o quê? É uma viga de concreto? Eu falei, não, é uma peça de plástico, única e exclusivamente. Porque havia uma outra questão, para eles materiais, para estruturas é concreto, aço e madeira. Ou seja, eles não conseguem vislumbrar que existem propriedades mecânicas em todos os materiais. E que, dependendo da mudança deste material, não é o sistema de equilíbrio como um todo que muda, mas sim é uma espécie de morfose, como a gente tenta conversar com eles, que é a proporção e o desenho da peça vai mudando junto, mas não o sistema como um todo, que é o objeto dessa oficina. Então, nós temos lá, o importante nos modelos, então, seria a evidência das suas situações de instabilidade e desequilíbrio. Aí eles falam assim, não, mas isso não acontece com os edifícios de verdade. Eu falei, não acontece não, porque já tudo foi solucionado. Só por isso que não acontece. Né? Então, a segunda premissa, o experimento ele trata de estática exclusivamente, ou seja, equilíbrio de corpos rígidos. Então, por exemplo, uma barrinha de madeira serviria, os canudinhos, nesse caso, têm a rigidez suficiente para isso.
Eis atividades organizadas segundo 3 etapas: assimilação, acomodação e passagem, que eu descrevo para vocês em mais detalhes no artigo, a partir das quais a gente montou, né, as etapas do experimento. Então, ali eu coloco para vocês os objetivos que foram propostos e que a gente tenta alcançar. Um controle de fluxo necessário, porque a preocupação da oficina é tentar fazer uma transição. Aquela transição que é passar só do intuitivo para uma linha de raciocínio, ou seja, entender o que você efetivamente está fazendo na hora que você coloca uma barra rígida como canudo, na hora que você usa um tirante como um barbante, né? Então, elaboramos um roteiro. O roteiro obrigava os alunos, e a gente fazia isso, que eles parem em determinados momentos, porque eles vão fazer figuras planas e, posteriormente, tridimensionais. Dentro desse experimento, então, nós escolhemos temas-problema, para tratarmos modelos reticulados, que é uma problemática específica do edifício vertical, o equilíbrio interno e estabilidade dele. Era um momento interessante para poder abordar a questão da integração edifício-solo, que é muito pouco enfatizada, na verdade, no estudo de arquitetura. O problema do galpão industrial e grandes coberturas, da ponte, um balanço específico muito grande que a gente colocava para eles, e a questão da simetria, o balanço simétrico. A partir disso, a gente desenhava esqueminhas planos sem solução nenhuma, com diferença de cores, ou seja, as cores distinguem as funções das peças. Então, eles têm que saber onde colocar essas cores, né? Nós tínhamos essas alternativas e eles começam a fazer esboços 3D a partir da figura plana, entendendo que há vigas transversais para ligarem. Então, a gente usa um método repetitivo, tá certo, de modelos planos, que depois eles teriam como resultante o modelo tridimensional. Então, temos o barbante, o canudinho, enfim. Eu coloquei a nossa inspiração, que foram os croquis do arquiteto Marcos Acaiaba, para esse modelo. Então, a partir dos modelos planos, e o tridimensional ocorre também, tá? Nós podemos abordar desaprumo, por exemplo, de ângulo na vertical, como é que o número, a plumada ali de pilares afeta nessas questões. Eles começam a perceber onde é afastamento, movimento relativo. E isso eles vão escrevendo numa folha na medida que eles colam e movimentam esses modelos planos. Depois eles migram, uma vez que eles solucionam os problemas de estática dos modelos planos, eles migram para os modelos tridimensionais. E aí eles usam, por exemplo, o que poderia ser um nó rígido, um travamento com barras, parede de cisalhamento. Mas eles não sabem que se trata disso exatamente. Eles só estão entendendo que aquilo ajuda, né, a estabilidade do modelo. Essa parte é muito importante para nós, ou seja, a pontuação não é dada em função do acerto, né, como foi colocado. Ela é dada principalmente em função do erro. E depois a gente se reunia para discutir o colapso de determinada parte daquele modelo, né? E o desenho de como é o encaminhamento de forças para que isso aconteça, né? Então, essa parte daqui, é fundamental para o entendimento dos alunos. Então, a pontuação é na participação e na discussão de todos os modelos. Aí eles começam a vincular quando há muitos problemas de estabilidade. No finalzinho, a gente faz, então, uma comparação de soluções de arquiteturas relevantes que nós consideramos do ponto de vista da estrutura, inclusive comentando seus métodos de implantação vinculados ao modelo estrutural adaptado, né? Aí vamos associando o modelo do aluno e aí ele se surpreende, fala assim, nossa, eu fiz isso e o edifício real faz a mesma coisa, mas ele já tem o entendimento da deformação que ocorre, do problema que ele tratou naquele momento, tá? Bom, alguns edifícios e obras de referência que a gente adota no final para fazer esse comparativo. O comparativo é a surpresa do aluno, é fundamental no final, ok? E esse mais no finalzinho que a gente faz eventualmente para eventos da faculdade, o que chamamos de uma apresentação de gala. Aí nós temos realmente uma preocupação formal final. E escolhemos edificações que são desafios do ponto de vista estrutural, porque isso aguça muito a curiosidade dos nossos alunos de arquitetura. Bom, temos alguns fatores positivos, que é o aumento de interesse, a compreensão dos problemas de estabilidade, ênfase no sistema estrutural enquanto integrante do partido arquitetônico, não mais apenas como suporte de cargas. Os grandes desafios que nós temos, para concluir, é um protocolo de avaliação que acompanhe, porque não se trata de uma oficina específica, é uma prática que a gente pretende para o semestre ir introduzindo os métodos quantitativos aos poucos. A questão não é se devemos ensiná-los, mas como ensiná-los exatamente. Um banco de obras com estratégias estruturais em relação com a arquitetura e lugar, potencial de associação do projeto 1
é mais uma questão de mudança de escala, já que se trata de percepção espacial, materialidade da estrutura. No mais, obrigada pela oportunidade. Bom, agora eu vou chamar a Marina Borges, que vai apresentar o trabalho Metodologia de Projeto baseado em desempenho aplicado ao ensino de estruturas. Eu vou pedir um pouquinho de atenção com o tempo, porque está curta a programação, senão a gente vai conseguir debater os trabalhos ao final, tá? Obrigada. Gente, boa tarde. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar inserida nessa discussão, né, que é tão cara a todos nós, importante para o campo de arquitetura e suas interfaces. Bem, esse trabalho ele é parte da minha pesquisa de doutorado, que eu estou desenvolvendo desde 2015, na Escola de Arquitetura da UFMG, com orientação do professor Roberto Eustáquio, onde eu proponho alternativas para o ensino de estrutura com o uso de ferramentas digitais emergentes. Bem, essa pesquisa, ela veio um pouco da minha formação. Eu sou graduada em Arquitetura e Engenharia Civil e no mestrado em Engenharia de Estruturas. Eu procurei pesquisar um pouco os processos de projeto de arquitetura contemporânea e com um recorte para o uso de dados da análise estrutural para a geração da forma, tá? Eu sempre tive uma certa afinidade com essa área da pesquisa da cultura digital e como essas ferramentas podem contribuir para o processo de projeto. E no mestrado eu pude desenvolver um experimento com esse processo de metodologia de projeto baseado em desempenho, em que eu usei dados da análise estrutural para gerar a forma. Bem, aí veio um pouco essa ideia, né, de como, para um doutorado, de como fazer a transposição didática dessa experiência para essa contribuição do ensino de estruturas na arquitetura. Bem, e aí essa vai ser a segunda parte do meu artigo, desse trabalho, né? Na terceira parte, ela vem um pouco da proposta desses cenários para essas disciplinas híbridas, né, que eu estou chamando de híbridas, porque elas são um cruzamento de projetos e estruturas. E a primeira experiência, que ela ainda está em desenvolvimento nesse semestre, dentro dessa proposição. Bem, para quem não conhece essa conceituação, ela vem do digital, né? As pessoas da área do digital têm uma certa afinidade maior com esse conceito. Ela em inglês projeto baseado em desempenho, no inglês ele performance based design, né? O termo performance ele é até mais rico do que eu estou usando até então do desempenho, né? Mas posteriormente vou explorar um pouco mais esse conceito da performance, onde o edifício deve responder a alguns parâmetros prioritários em que são buscadas soluções ótimas de projeto com o uso de mecanismos, no caso, mecanismos digitais, né, geralmente paramétricos ou algorítmicos, integrados à análise estrutural, dentro do mesmo ambiente de software, em que a análise e avaliação de aspectos quantitativos e qualitativos eles ocorrem ainda na etapa de estudo preliminar. Bem, nessa metodologia, é fundamental estabelecer critérios e parâmetros. Esses critérios podem ser dos mais diversos, uso de geometria, economia, ou até mesmo, se possível, né, aspectos sociais. É necessário que se tenha mecanismos para uma simulação desse comportamento, né, estrutural, no caso, desse recorte que a gente está fazendo, para geração ou para otimização. E a forma final, ela não é relevante. O processo, né, a lógica que a define é que é o mais importante. Bem, então, nesse processo, o arquiteto ele não atua como o que está representando uma ideia. Ele é o moderador de um processo de maneira interativa e iterativa. O que seria isso? A gente desenvolve um modelo geométrico capaz de gerar e transformar a forma. Esse modelo ele está integrado com um processo de avaliação e o arquiteto ele tem que interagir com o modelo e esses critérios de maneira iterativa. Esse é um termo que vem da computação, né, em que você vai recursivamente corrigindo os erros, repensando o processo, repensando os parâmetros que foram colocados e fazendo uma negociação entre eles. Bem, e aí eu analisei várias experiências de
posteriores a essa tecnologia, né, principalmente paramétrica e algorítmica, e como fazer a transposição didática, né, dessas experiências que ocorrem nessa prática profissional para o ensino, para a criação de ambientes de ensino e aprendizagem. Bem, o termo já diz experiência, né? Uma experiência você não pode fazer um ensino verticalizado, expositivo, em que o aluno é um receptor passivo daquele conhecimento. Então, eu procurei um pouco que abordagens da pedagogia me auxiliaria na construção desses ambientes. Recorri a essas teorias pedagógicas construtivistas, em que ela fala da importância da construção do conhecimento por parte do sujeito a partir de experiências em situações concretas. Bem, aí 3 teorias pedagógicas me chamaram mais atenção. A primeira é o PBL, né, o ensino baseado em problemas. A segunda, que foi fundamental para o entendimento do ensino de estruturas na arquitetura e montagem desses ambientes, que foi a teoria da flexibilidade cognitiva. E a terceira, que congrega essas duas, o ensino prático reflexivo, como alguém já falou, do Donald Schoen. Bem, o PBL, ele é um método, como eu já falei, de ensino baseado em problemas, em que o conhecimento ele é desenvolvido pelo estudante. O professor propõe uma situação-problema, tá? E para isso ele tem que ter bem definido o conteúdo, objetivos, material didático, e para receber essa resposta dos estudantes, com relação a eles conseguirem identificar quais são as variáveis relevantes para aquele problema, quais são os critérios que eles vão utilizar para uma tomada de decisão, soluções alternativas e, com isso, gerar uma decisão mais apropriada. Bem, e aí o conceito da teoria da flexibilidade cognitiva, ele trata-se da dificuldade em transferir conhecimentos complexos e pouco estruturados para novas situações. Bem, gente, isso eu achei fundamental para a gente, né? Porque é o nosso caso, né, na arquitetura. A gente tem conhecimentos complexos, a gente não tem modelos prontos, porque os alunos estão criando o modelo, né, que é o objeto arquitetônico. E, diferentemente do ensino do cálculo na engenharia, em que o ensino do cálculo ele é um fim, né, para a formação de engenheiros estruturais, que já tem um modelo pronto, a gente vai usar esse conhecimento como um meio. Então, o conhecimento estrutural na arquitetura, ele é pouco estruturado, né? Ele pertence a um domínio pouco estruturado, porque ele vai ser utilizado para se construir modelos. Bem, e aí, utilizando, né, essa questão do domínio, o que seria um domínio bem estruturado? Seria a aplicação de regras gerais para se validar um modelo. E um domínio pouco estruturado seria a inexistência de regras gerais para a criação desse modelo. Bem, então, analisando esse conceito desse ponto de vista, né, eu fui utilizando ele para criar esses ambientes também, esses cenários das disciplinas que eu estou propondo. E, por último, o que é colocado pelo Donald Schoen seria as estratégias ensino prático reflexivo, que constitui estratégias didáticas para um aprendizado interdisciplinar através da resolução de problemas, em que os alunos devem ter uma postura crítica com relação àquilo que eles estão aprendendo. E essa pesquisa sobre reflexão na ação, ela é especialmente eficiente em zonas indeterminadas da prática, tá? Que nesse caso, desse recorte do ensino de estruturas na arquitetura, a concepção estrutural, ela aplicada, né, para o desenvolvimento de projeto, ela é uma zona indeterminada da prática. Bem, e aí o Donald Schoen coloca 3 estágios, né, desse ensino prático reflexivo. O primeiro, que eu acho que eu considero que é o que a gente está ainda, que é reconhecer e aplicar regras. A gente reconhece as regras de estruturas e aplica elas a um modelo. A segunda, que eu acho que é o que a gente pode conseguir chegar na graduação, seria raciocinar a partir das regras até casos problemáticos. Ou seja, existir essa reflexão dessas questões estruturais numa prática projetual. E a terceira, que é um pouco mais complexa, seria desenvolver e testar novas formas de compreensão e ação em soluções familiares
em que elas não são suficientes para resolver o problema. Então, isso assim, é um conhecimento avançado, né, talvez na prática profissional, na pesquisa, na pós-graduação. Bem, e aí como foi delineada essa proposta para a construção dessas disciplinas? Primeiro, eu tinha essas 3 questões básicas, né, que deveriam estar em todos os cenários, que seria a concepção espacial, a concepção estrutural e estratégia de construção. E aí eu fui estruturando, né, como juntar domínios, né, de estrutura com projeto. Então, na estrutura, eu fui no eixo relativo à concepção estrutural, que é geometria, ações, material e seção, elementos que são básicos para se conceber um sistema estrutural. E no eixo de projeto, definições, né, que a gente dá numa disciplina de projeto. Pode se dar ou não, né? Que seria escala, local, programa e tipologia. Bem, aí eu fui montando esses cenários, né, possibilidades de cenários, conjugando estruturar mais ou menos essas questões. Estruturando mais o eixo da estrutura, você tem seções mais seguras, você tem ações mais controláveis. Então, eu identifiquei que isso tende a projetos em que se trabalha mais a industrialização da construção. Estruturando-se menos, eu fui um pouco na experiência relatada, né, da arquitetura nova do Sérgio Ferro, de uma racionalização construtiva com materiais não industrializados. Bem, a partir daí eu fui montando esses cenários das disciplinas, essas possibilidades de cenários. Esse semestre eu estou ofertando a disciplina A, que é a mais segura, né, no campo do ensino, em que eu estou estruturando praticamente tudo. É dado o material, que é o aço. As seções são os perfis disponíveis comercialmente, os perfis brasileiros. As ações, elas praticamente viram uma consequência, já que em projeto é dado um terreno, é dado uma escala, é dado uma tipologia. Então, fica para os alunos a abertura de se conceber uma geometria, tá? Resolvendo esse problema de projeto. Bem, então é dado, né, dentro do PBL, é dado essas questões para a solução da situação-problema. A situação-problema é uma cobertura de múltiplos usos numa região central de Belo Horizonte, né? Tem uma indeterminação funcional, porque exatamente para o desenho da estrutura ele ser o protagonista da forma. O objetivo é trabalhar esses conceitos de industrialização através do uso de uma ferramenta digital de análise estrutural, onde os estudantes possam aplicar os conceitos aprendidos nas disciplinas teóricas de estruturas através de desenvolvimento de projeto. O conteúdo foram dadas obras análogas, foi explicado essa metodologia, foi dado os conceitos de concepção estrutural e foi principalmente dado instruções para eles aprenderem a utilizar esse software de análise estrutural. O método de ensino foi aulas expositivas, a aprendizagem dessa ferramenta e a síntese de conceitos aprendidos através do desenvolvimento de projetos. Né? E agora, ao final, espero-se nas últimas semanas eles desenvolvam protótipos. Bem, para material didático, eu criei essa apostila para que eles possam acessar esse conhecimento, né, quando eles precisarem, que foi o SAP 2000 que eu utilizei, né, eu ensinei eles a manusear esse software. Os resultados esperados. É esperado, né, que eles já estão em desenvolvimento, eles conseguiram isso, conceber um sistema, eles estão conseguindo analisar esses dados e espera-se que eles construam um protótipo, né? Com isso, eles entenderam a estática da forma, as propriedades do material e as relações das decisões de projeto com o processo construtivo. Bem, aqui um pouco da ilustração, né, do que são esses resultados. Eles conceberam essa estrutura. Com o software, eles conseguem facilmente analisar as deformações, analisar os gráficos, né, gráfico de momento, cisalhamento, força axial. Então, é muito rápido isso, né? Eles não têm que fazer manualmente esses diagramas, eles simplesmente aprendem a ler os dados, aprendem o que aquilo significa e o que aquilo é relevante para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico. E, ao final, a proposta é que eles façam um pré-dimensionamento, tá? Então, pelos perfis que eles escolheram, eles conseguem verificar se os perfis estão atendendo ou não
todas aquelas ações que eles colocaram no modelo. Eles conseguem ter o peso da estrutura e, com isso, chegar até no orçamento preliminar. Bem, e aí as considerações finais, né? A disciplina está para ser concluída. É que isso seria uma alternativa para o ensino, pode existir concomitantemente com as disciplinas quantitativas, né? Elas acabam virando até uma curiosidade, uma especialização para quem quer aprofundar mais, né? Em como são gerados os dados. E a expectativa é que elas representem uma possibilidade para integrar o ensino de projetos ao ensino de estruturas, principalmente, né, que os alunos consigam trabalhar aspectos pragmáticos, em que muitas vezes a gente não trabalha no ensino de projetos, estabelecendo relações entre definições espaciais, estáticas e construtivas que irão acontecer no canteiro. E, principalmente, eu acho que eles conseguem ir além das questões de representação. Tá? Então, gente, é isso. Muito obrigada. Charles Oliveira, por favor, vai apresentar ensino e aplicação da otimização topológica da estrutura no projeto arquitetônico. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero agradecer pela existência desse evento, né, de tamanha importância para a educação e para o ensino de estruturas dentro de escolas de arquitetura. Meu nome é Charles, sou professor de Sistemas Estruturais no curso de Arquitetura na Universidade Positiva, em Curitiba. Eu sou mestre em Engenharia de Estruturas pela Escola de Engenharia de São Carlos. Desenvolvi esse trabalho juntamente com aluno de mestrado Luna Steffen, da UTFPR, né, os alunos de arquitetura Antônio Carlos de Quadros e Felipe Sanqueta, né, ambos alunos que hoje, né, são quintonistas, né, formandos aí do curso de arquitetura. A gente desenvolveu, né, uma possibilidade da aplicação do ensino, né, e aplicação aí da otimização topológica da estrutura no projeto arquitetônico, né. A gente enxerga durante um momento de ensino, né, sempre a possibilidade de usar as ferramentas mais básicas, aqui já discutidas, né, por exemplo, ferramentas de comparativo, né, uma comparação com elementos naturais para simular o que está acontecendo em termos de esforço, qual que é a resposta natural, né, que a geometria do nosso elemento, por exemplo, do galho está tendo, né. A gente observa uma variação de seção. Por meio de critérios naturais, está tendo ali uma otimização natural da nossa peça. E a gente observa isso em diversos outros elementos, né? Amplamente já foi estudado e tem literatura extensa, né? E hoje em dia, né, o pessoal chama até de biomimetismo, que acaba sendo muito mais amplo do que somente uma relação em termos estruturais, certo? Isso daqui tem sido o que eu tenho visto até colegas da área ministrando em sala, né? Em termos de comparação, né, da realidade, né, uma realidade natural, com aquilo que a gente ensina em sala. Não é um critério de momento, né? A gente explica lá para o nosso aluno a relação de momento, a variação da inércia, né? Tem um exemplo também do galho, né? O exemplo da folha, e tudo isso a gente vai usando para o nosso aluno como referências. O que acontece, né? A gente tem enxergado que tem funcionado, ao menos para esses nossos dois alunos, eles, né, ganharam o projetário de 2015, usando conceitos relativos aí à otimização por fundamentos básicos que a gente ensina na sala de aula, né? Variação de seção, aqui no caso da estrutura de ponte em Florianópolis. Mas aí eu puxei esses alunos e falei, vamos estudar um pouquinho mais, né? A gente começou a estudar aí critérios de otimização, né, estrutural, baseado em critérios aí um pouquinho matemáticos. Daí você deve estar assustado, você fala, professor, como você vai ensinar isso, né, para um aluno de arquitetura, talvez fundamentos matemáticos complexos. A gente começou fazendo um levantamento aí histórico de todos esses dados, né, todo o critério de otimização estrutural começou seu estudo lá em, né, meados de 1900 por Maxwell e Mitchell, né. Aqui a configuração de uma viga em balanço, né, e a proposta de otimização que a formulação descreveu, tanto numa solução em balanço como numa solução biapoiada, né, sujeita à flexão, e no caso ali num sistema sujeito à torção. Né. Essa é uma resposta aí inicial para um problema aí de otimização. Cabe, né, passar o conceito do que vem a ser uma otimização topológica, né, algo que se torna muito claro, talvez de uma forma direta para o nosso aluno, é um conceito da otimização paramétrica, né, a possibilidade que a gente tem de passar para o nosso aluno
né, uma redução da seção transversal, né, ou do arranjo dos nossos elementos de um sistema treliçado. Ou muitas vezes, né, uma configuração de um furo. Isso seria, né, uma otimização de forma. Mas o que viria a ser aí a otimização topológica? Né? A gente atingir um desempenho de forma, né, baseado no melhor comportamento que o nosso material vai ter, né, em determinada posição de uma geometria ali, né, que a gente começa chamando aí de um campo a ser otimizado. Tá? Um problema de otimização, a gente sempre começa descrevendo aí uma função objetiva. O que a gente quer, né, otimizar? Né? Qual que é o nosso objetivo com uma otimização no nosso problema? Talvez, se eu citar um conceito mais simples, é bem mais prático de todos compreenderem, que seria, eu quero reduzir uma seção. Né? Mas no caso de otimização topológica, eu quero descobrir qual que é o melhor comportamento do meu material e qual que é o arranjo geométrico final que ele vai ter, baseado nessa minha otimização. Dentro desse critério, tem que satisfazer alguns parâmetros, algumas limitações, sejam elas relativas ao meu material, sejam restrições mecânicas, né, questões de equilíbrio do corpo rígido, né, são restrições, por exemplo, de movimento, ou seja, apoios, né, para chegar aí no nosso resultado final do nosso projeto. Não é nenhuma novidade, né, a otimização topológica, né, não estou querendo trazer aqui, é algo novo, né. A aplicação dentro do ensino de arquitetura que talvez seja algo mais recente, né. Lá fora o pessoal tem desenvolvido até mesmo a execução de projetos arquitetônicos baseado nesse critério de otimização topológica, né, configurando formas aí um tanto quanto orgânicas, mas baseado numa redução de consumo de material, buscando a disposição ótima dos elementos estruturais para a configuração geométrica como proposta, né, aqui no caso de uma estaçãozinha de uma marquise, e lá no Japão um edifício, né, de 4 pavimentos, que tem toda a sua estrutura ali otimizada. Dentro desse critério, né, a gente observa essas configurações aqui, e eu cheguei para os meus alunos mostrando isso. Isso é uma solução, né, otimizada. Será que a gente poderia tentar, né, aplicar esse conceito de otimização para aluno de arquitetura? Né? O que a gente tem disponível hoje, né, agora que a gente começa a pesquisar bibliografias e referências lá fora, né, a gente tem desenvolvimento lá desde 2000, 2001, por Zygmunt, aí, alguns aplicativos online, né, as ferramentas online começaram a ser disponibilizadas para que seja utilizado como uma ferramenta, sim, educacional, né? E chegou aí em algumas evoluções que hoje em dia a gente pode implementar isso e utilizar até mesmo no tablet, né? A possibilidade de implementação de configuração geométrica e otimizada por uso da aplicação de um tablet, um smartphone, chegando aí numa otimização geométrica final da nossa peça. Se eu for me preocupar com a fundamentação teórica por trás, né, eu utilizo isso lá para os meus alunos da engenharia civil, principalmente aqueles que têm um apreço muito maior pelos métodos numéricos, né, para explicar toda essa formulação. Mas o que se torna extremamente interessante para o meu aluno de arquitetura é ele enxergar essa possibilidade de ele estar obtendo resultados como esse, talvez implementando dentro de algumas soluções de projeto dele. Aí o que surgiu de ideia? Né? O que de um processo, né, de otimização um aluno de arquitetura já conhece e é capaz de manipular para obter os seus resultados, né? Então a gente desenvolveu uma metodologia, né? Quem tiver interesse depois, né, em ler, estudar o nosso artigo ali, é bem interessante que a gente chega descrevendo uma metodologia no nosso projeto que o aluno precisa ter um conhecimento inicial, né, que é o domínio aí, que, né, vai ser otimizado, né? Eu quero otimizar esse meu domínio e preciso de trabalhar com algumas restrições. Essas restrições entram aqui, né, relativas ao quê? Restrição de movimento, os elementos de apoio na nossa estrutura, sistemas de cargas, carregamentos, né, elementos e regiões que não vão ser otimizadas, furos, aberturas, regiões, né, neutras do nosso problema. E quando eu entro com um descritivo de um problema como esse, eu começo a observar, um aluno de arquitetura, algum desses conceitos, ou a grande maioria, ele entende. E ele é plenamente capaz de manipular esses dados e implementar esse tipo de solução. O que eu coloco como proposta, né, não é uma solução do aluno no primeiro ano, né, de sistemas estruturais. Né? Isso foi funcionar com os nossos alunos aí, né, eles estão no 5º ano, eles já cursaram todas as cadeiras de estruturas, né, e tenho certeza que isso, né, fomentou o interesse aí além e a possibilidade de aplicar tais soluções. Então, o desenvolvimento metodológico partiu aí da necessidade, né, sempre o aluno escrever um objetivo. O que o aluno quer? Dentro desses nossos problemas aqui, a gente está buscando solucionar problemas bidimensionais. Ele quer uma ponte, uma passarela, uma estrutura de um edifício, né?
Partindo aí para um estudo de massa, o aluno vai determinar lá o estudo de massa a ser implementado, com as regiões que são otimizáveis e não otimizáveis, aplicação das condições de contorno, sistemas de apoios, né? Apoio articulado fixo, apoio articulado móvel, sistemas engastados, né? condições de carregamento no sistema. Né? Aí ele passa... Travou o botão? Foi. Aí ele passa por um processo aí de otimização computacional, né? Para chegar na interpretação geométrica e aplicação aí do resultado final do nosso problema. O que eu estou destacando aqui nessa nossa metodologia é que 2 pontos principais dessa sequência metodológica, o aluno tem pleno domínio e conhecimento na área de estruturas. O estudo de massa é um critério de forma que ele chega pré-estabelecido. Na indução aí das condições de apoio e condição de carregamento, ele vai implementar isso aí sobre o seu sistema, baseado no que ele já estudou e conhece de sistemas de ações. Ele estuda tanto lá cargas permanentes, cargas acidentais, ação do vento sobre a estrutura, né? E dessa forma ele vai enxergar o efeito disso sobre o seu problema e principalmente o seu resultado sobre a geração da forma da estrutura. Tá? Então a gente implementou 3 estudos de caso, né, de exercícios aí para os nossos alunos. Primeiro aí com o objetivo, né, um edifício de 70 metros, uma configuração de 20 metros em planta. Chegamos aí num estudo de massa. A condição de apoio foi uma restrição na base. A ação de carregamento predominante aqui foi a ação do vento, forças horizontais, chegando numa configuração geométrica ali otimizável, certo? Aí eu poderia muito bem chegar e concluir o meu problema. Mas cabe ao professor que está aplicando uma metodologia como essa, explicar, né, por que aconteceu um enrijecimento muito maior nessa solução treliçada na base, certo? Os nossos alunos implementaram uma interpretação geométrica e implementaram uma fotoinserção, né, do problema dentro de um critério, né, de uma configuração de travamento bidirecional, numa configuração de travamento aí unidirecional para a solução de um edifício, certo? Chegamos depois para uma outra problemática, que trabalhamos aí com o critério de um apoio de uma ponte. Como vamos configurar aí o apoio de uma ponte? Será que eu poderia pensar numa nova possibilidade geométrica para esse suporte de tabuleiro? Aí a gente trabalhou com uma configuração de um estudo de massa em 2 situações, em 2 casos, para verificar áreas e regiões não otimizáveis, e 2 soluções finais ali implementadas com os critérios finais de solução abordados. Estou dando um pulinho aqui para ir, né, para a parte principal do nosso estudo, né, e atender nosso tempo lá, que foi o estudo que a gente fez relativo a uma passarela, né, numa rodovia lá em Curitiba. Lá em Curitiba a gente tem uma passarela, né, tem uma rodovia, e nessa rodovia a gente tem predominantemente a configuração de solução em treliça plana e configuração de varanel lá para o nosso aluno. Né? O aluno sempre passa lá para ter acesso à nossa universidade, ele passa por essas 2 soluções. Por que eu não posso pensar em uma nova configuração geométrica para isso? Né? Levei esse problema para os alunos. Então, dentro do estudo de massa, né, a nossa proposta foi otimizar uma solução geométrica, uma configuração geométrica final. Né, saiu uma configuração treliçada como resposta final do nosso problema, com regiões com uma rigidez muito maior, induzindo que a solução de distribuição de cargas sempre em direção dos apoios, certo? E uma interpretação final ali do problema pelo nosso aluno, uma fotoinserção, tá, como substituição da solução ali existente. É extremamente importante não parar o problema aqui. Tá? O espaço de tempo é curto aqui, né, para a gente comentar. Mas o que é interessante é aproveitar esse momento aqui da otimização e interpretar o resultado juntamente com o aluno. Né? Trazer para ele por que a estrutura otimizada ficou com aquela forma, por que a geometria obteve aquela configuração e aquela rigidez. Aí o que a gente aproveitou principalmente foi uma pergunta. Será que eu poderia modificar uma configuração otimizada que eu comecei impondo no meu problema, simplesmente fazendo algumas mudanças na minha estrutura? Que tipo de mudança, professor, eu posso fazer? Eu manipular os equipamentos de apoio, né? Modificar meu equipamento de apoio, colocando ele talvez numa nova configuração. A curiosidade surgiu, né, na proposta, por exemplo, de eu trabalhar o tabuleiro da minha passarela, né, como sendo uma parte central daquela minha região de domínio. Sendo aquela região, o carregamento ficou sobre aquele meu eixo central da minha peça, os apoios configurados ali representados, e como resposta final, chegamos nessa configuração estrutural em soluções que se assemelham muito com a configuração obtida lá por Michael, né, naquela solução de 1904, e na configuração final foi implementado com essa disposição aqui construtiva. O resultado, o efeito final é extremamente interessante para o nosso aluno,
Mas volto a reforçar, eu não posso simplesmente transferir a responsabilidade para um software sem passar para o meu aluno a possibilidade de entender e interpretar o que está acontecendo ali no nosso problema. O uso das ferramentas que ele aprendeu lá atrás, das cadeiras, das disciplinas básicas que ele teve, foram extremamente importantes para a gente conseguir justificar para o aluno, por exemplo, professor, por que aconteceu ali um estrangulamento na nossa sessão? Por que ficou tão reduzida a nossa sessão em 2 pontos ali no nosso elemento estrutural? Que delícia, né? Poder justificar com um diagrama de momentos fletores. Trazer para ele, por exemplo, como se fosse um elemento contínuo, aquele momento nulo, que surge ali na nossa região. Da mesma forma, na questão do edifício que eu tinha comentado ali com vocês, poderia colocar um elemento em balanço e justificar aquela rigidez em função da variação de momento sobre a peça. Tá? A gente chegou nesses produtos finais, mas quero concluir aqui com vocês que isso daqui, essa proposta que a gente está colocando, é uma ferramenta que ajudou sim os nossos alunos a obterem, a alcançarem um crescimento pessoal. Porque isso não foi introduzido em sala de aula, foi num espaço de tempo que a gente chama de ateliê temático, que o aluno busca o professor para tirar dúvidas. E como são 2 alunos interessados em estruturas e tudo mais, eu vou aproveitar. Isso se tornou extremamente útil. Eu confesso para vocês que eu já tentei colocar em sala de aula otimização topológica, mas para alunos dos primeiros anos em sistemas estruturais, mas não funcionou. Esses alunos que são alunos que já cursaram todas as cadeiras de estruturas, funcionou plenamente. Por quê? Ele já entendia todas as condicionantes, todas as matérias necessárias, e todas as faculdades ali necessárias para, por exemplo, uma estabilização de equilíbrio. E o último detalhezinho, não quero substituir a composição e a otimização topológica como uma ferramenta para gerar forma. Isso aqui tem que ser um equipamento para auxiliar o nosso aluno a criar formas a partir do que surgiu ali. Tipologias podem surgir a partir dessa forma que foi implementada e colocada ali no nosso problema. Senhores, obrigado pela atenção. Obrigada, Charles. Convido o Ato Silva, que vai apresentar o trabalho Modelagem e Visualização na Prática de Cálculo Estrutural. Boa tarde, gente. Eu vou sentar porque eu estou um pouquinho nervoso. Boa tarde, gente. Eu me chamo Atos, eu sou aluno de graduação de arquitetura da faculdade da UFMG. Estou no 6º período e sou bolsista de iniciação científica também. Esse trabalho foi feito juntamente com a professora Silke e o professor Roberto Eustáquio. E é isso. Para dar uma contextualização do que é o nosso trabalho, como eu disse, eu sou aluno do 6º período e como a nossa grade de curso é livre, eu já tive a oportunidade de cursar todas as matérias de estrutura do nosso curso. Então, muito do que eu falo aqui é um pouco da minha experiência que eu tenho nas matérias de estruturas também. Então, a primeira coisa que eu noto, não só no nosso curso, mas também em outros cursos, é a carga horária reduzida que a gente tem de disciplinas de estruturas com relação às outras disciplinas de projeto, de conforto, de tecnologia, por exemplo. E a falta de profundidade teórica e prática em todas essas matérias que a gente tem, também principalmente por causa dessa carga horária reduzida. E a gente tem algumas coisas que a gente ouve na sala dos professores, por exemplo, para justificar essa falta de profundidade, por exemplo, que ao arquiteto basta apenas ter noção básica dos problemas estruturais e um entendimento daquilo que vai ser proposto pelo engenheiro num futuro projeto. Então, a gente tem que o ensino de estruturas nas escolas de arquitetura tende a não ser orientado para formar arquitetos capazes de conceber propostas estruturais. Outro problema grande que interfere no nosso entendimento e na nossa aprendizagem dentro das escolas de arquitetura são as representações gráficas, que, assim como já mostraram em vários trabalhos, que o Eparnão mostrou também, que ele teve que passar por ver aquelas representações abstratas com aqueles triângulos e aquelas linhas, a gente ainda tem que ver isso hoje também. Então não foi
só naquela época. E o fato da gente não entender essas representações, de elas não ajudarem, também é muito agravado pela falta de contato que a gente tem com o canteiro, que isso já foi falado várias vezes aqui nesses 3 dias também. Então, como objetivo da nossa pesquisa, a gente tem descobrir em que medida a rotina de ensino reflete a prática profissional dos engenheiros e arquitetos. Baseando nisso, a gente tem 2 perguntas gerais que seriam: essa prática de ensino, ela condiz com a relação que os engenheiros têm com os arquitetos, isso já na prática profissional, e os engenheiros de estruturas usam ferramentas digitais de modelagem e visualização no trabalho rotineiro? Essas ferramentas poderiam ser introduzidas no ensino de estruturas para arquitetos? É isso que a gente buscou responder através de entrevistas individuais que a gente teve com alguns escritórios de engenharia de estruturas, em que eu fiz essas entrevistas, e a gente tinha dois temas básicos para tratar nessas entrevistas, que era como que era o processo de concepção estrutural por esses engenheiros, e quais as ferramentas e como essas ferramentas ajudavam, quais eram as vantagens e desvantagens das ferramentas digitais que eles usavam no trabalho deles. Esse é um quadro com o perfil dos entrevistados. A gente não teve a oportunidade de fazer muitas entrevistas, mas a gente pode ver que o grupo dos entrevistados é bem variado, assim, tanto quanto a tipologia de projeto e quanto a idade mesmo, ao tempo de formação que eles têm. Então dá para a gente ter uma noção inicial, assim, preliminar do comportamento dentro dos escritórios. Eu disse atrás dessa explanação geral acerca do processo de concepção estrutural. A gente buscou chamar a atenção para qual que era a abordagem dos engenheiros quando eles recebiam algum projeto arquitetônico com concepção estrutural, com algum tipo de concepção estrutural. E isso é algo que, assim, de certa forma, contraria o que a gente tem na faculdade, que é de essa divisão de competências que é clara no trabalho e também na faculdade, que o cálculo é só do engenheiro e o projeto arquitetônico é só do arquiteto, e não tem interseção, assim, livre entre as duas áreas. Então foi um tema que a gente quis tratar também. Então, a respeito da concepção estrutural, nas conversas, a principal questão que surgiu de resposta dos engenheiros foi o respeito, que é algo que a gente tratou como sendo, assim, uma clara divisão do trabalho em que o engenheiro não interfere no produto arquitetônico que o arquiteto está propondo, e o arquiteto também não interfere no que ele está propondo na estrutura. Então, a todo momento, eles diziam que eles tinham um maior respeito pelo projeto arquitetônico que eles recebiam e tentavam atender todas as propostas, as soluções que o arquiteto dava, né? Porém, eles sempre pontuavam que as estruturas que os arquitetos propunham, quando a gente perguntou dessa questão da concepção estrutural no projeto arquitetônico, elas eram, em sua maioria, equivocadas e incoerentes. Geralmente era subdimensionada ou superdimensionada, e de forma geral eles argumentavam que isso é porque os arquitetos não têm conhecimento para fazer uma concepção estrutural adequada. De certa forma é verdade, porque a gente não tem essa base nas aulas que a gente tem por experiência própria. O Charles, foi o que apresentou antes, ele disse dos alunos do 10º período que já passaram por todas as matérias, então já entendem mais facilmente. Eu já passei por todas as matérias e ainda tenho muita dificuldade em entender toda a questão das estruturas. Por exemplo, teve a respeito desse respeito que eles têm com o projeto do arquiteto,
a gente teve um caso em uma das entrevistas que foi um pilar em V que um arquiteto tinha proposto para um projeto, né? E a engenheira que estava me atendendo disse que simplesmente ignorou assim, a forma em V e calculou como sendo um pilar reto, normal, e sugeriu que fossem feitos apenas os enchimentos laterais desse pilar, porque não tinha necessidade de ter um pilar em V ali, e ela não teve, assim, não existe uma vontade, uma liberdade de ter essa conversa e criticar o que o arquiteto está fazendo e o arquiteto criticar aquilo que o engenheiro está fazendo. Só um segundo. Então, de maneira geral, os engenheiros tendem a enquadrar todas as propostas em um sistema de viga, laje, pilar. Isso também é uma coisa que o Iopanã cita na entrevista que ele dá para a Rita, na dissertação de mestrado dela, que falta repertório estrutural para os engenheiros, da mesma maneira que os arquitetos não têm esse acesso nem ao cálculo propriamente dito e também nem a um repertório também de estruturas. Os engenheiros também não, eles focam bastante no cálculo, mas falta repertório de proposição estrutural. Então a gente entra um pouco nas entrevistas na área do uso dos softwares que eles têm dentro dos escritórios. Então a gente pegou um exemplo, pegou todos os softwares que eles citaram e perguntamos as vantagens e desvantagens. O TQS é o software mais usado por todos eles. Ele é um software brasileiro e ele tende a ser mais acessível a todos os engenheiros atuantes no mercado. Que ele funciona basicamente com a modelagem bidimensional em planta e com parametrização para que ele gere aquele tipo de modelo da direita, que é um modelo tridimensional que apenas ilustra o que foi proposto, mas é um modelo apenas de visualização, ele não é editável. A grande vantagem desse programa que todos os engenheiros citaram é a análise global que ele faz, que ele faz muito bem, com os gráficos também de uma maneira tridimensional, mas não eles subtraem as espessuras dos elementos estruturais. Esse é outro programa que é o SAP 2000, que a Marina citou, que alguns dos engenheiros também citaram, que ele tem essa mesma característica de uma modelagem bidimensional, mas ele também gera o esquema tridimensional, mas ele também é editável no modelo tridimensional, né? Então você já tem mais uma proximidade da realidade, vamos dizer assim. Ele também tem essa vantagem de mostrar as deformações no modelo tridimensional e não só naquele modelo esquemático de gráfico do TQS, por exemplo, que facilita também a visualização. O Tecla é um software que foi citado também nas entrevistas e que ele é um software mais próximo da arquitetura por ele facilitar a questão da modelagem tridimensional. Então ele já modela diretamente no 3D e ele é muito utilizado para detalhamento de junções e também principalmente em estruturas metálicas. Todos esses softwares têm a vantagem de serem softwares BIM. Porém, o TQS apresenta algumas dificuldades, segundo os entrevistados, de conversar com outros programas. Então, ele precisa de um plugin externo para que ele converse com outros programas BIM e para que haja essa interação entre as diversas disciplinas.
Já o Tecla e o SAP têm uma maior facilidade com a exportação BIM, e então eles possibilitam essa conversa. Esse caso é o software que chama Insane, é do departamento de estruturas da Escola de Engenharia da FMG. Ele é desenvolvido lá por um laboratório, e ele foi desenvolvido na intenção de ser utilizado dentro da sala de aula. Então, essa primeira versão é muito parecida com o que a gente tem dentro de sala de aula, que é a questão das barras e dos apoios representados dessa maneira. Mas ele mostra todas as deformações, ele faz os cálculos, então ele auxilia bastante. Agora, na segunda versão, eles já incrementaram essa questão da tridimensionalidade, que dá uma liberdade maior e uma possibilidade maior de visualização do que realmente acontece na estrutura. Então, é um software que já está sendo testado dentro da faculdade e que tem dado bons resultados. Como conclusões, a gente viu que as ferramentas 3D, apesar de elas serem bem usadas nos escritórios de engenharia, elas servem mais para apresentar e visualizar concepções do que para criar soluções. Então, eles não utilizam muito a tridimensionalidade para apoiar as criações e as proposições estruturais. Essa questão, o conhecimento superficial do tema por parte dos arquitetos preserva de críticas e questionamentos as incumbências dos engenheiros. Isso é a questão da divisão do trabalho que fica bem clara nas nossas aulas, porque por essa questão do tratamento superficial que o tema tem em todas as nossas disciplinas. Aos engenheiros, de forma geral, falta disposição e conhecimento para trabalhar as concepções estruturais de alguma complexidade espacial. Foi o que eu disse deles tenderem a simplificar as estruturas que eles recebem nos escritórios. E o que eu disse mais atrás é que os arquitetos, de uma maneira geral, a gente convive eu falo por mim, que a gente convive com aulas que a gente não chega nem no cálculo estrutural, então a gente não entende a matemática da questão, mas a gente também não tem o entendimento correto do funcionamento físico. Então a gente fica meio que no meio do caminho do ensino, assim, a gente não está nem de um lado nem do outro e a gente acaba não sabendo nada, assim. E como apontamentos, a gente tem, que seria como um grande exemplo o trabalho da Marina, que é mesmo que com certas ressalvas, que todo software a gente deve tratar de maneira cuidadosa, que os softwares deveriam ser utilizados nas disciplinas que a gente tem dentro da faculdade. Não só nas disciplinas de estruturas, mas principalmente nas disciplinas de projeto, porque são muito mais fáceis de assimilar dessa maneira. É isso. Obrigado. Fique, por favor. Os outros podem. Os outros participantes da mesa podem voltar, por favor. César. Clécio. Grilo. Oi, agora foi. Boa tarde, excelentes trabalhos, parabéns. Em especial, me fez ficar muito atento, que foi o do Charles,
Eu tinha algumas perguntas para direcionar para o Charles. A primeira é em relação à formação completa desses arquitetos que chegaram até você para esse trabalho final, porque me deixou muito arregalado assim, a complexidade das informações com que esses alunos lidaram nessas questões de definições topológicas da estrutura e como e qual que é esse arcabouço que vem por trás para esses alunos chegarem nessa condição, porque eu ainda lido com alunos que chegam no 10º período fazendo laje de 10 centímetros para vãos de 15 metros. Então, são questões que eu gostaria de saber como é que é essa formação contínua para ele chegar em posição de ter uma tomada de decisão. A segunda questão que eu queria fazer é quem fez as análises. Porque se foram os estudantes que chegaram a essas análises a partir da observação do software, ou se foi você como professor que conduziu as análises e para eles entenderem quais estavam sendo as respostas, né? Os inputs e os outputs que estavam saindo daquele software. E essas propostas de alterações de condições de contorno, de novos arranjos estruturais, se isso era uma proposta dos alunos ou se isso era uma proposta que você conduzia no sentido de que, olha, tá vendo, se a gente altera isso, o que acontece? Ou se isso era, nesse momento, não mais intuitivo, mas se isso já vinha de um conhecimento anterior do aluno e ele já sabia operar essas relações mais complexas em relação à análise estrutural. E para a professora, que eu não vou me lembrar o nome, da Newton Paiva, eu queria saber... É da Newton Paiva, né? É a Andréia. Eu queria saber dela se teve algum rebatimento em TCC desses estudos, né? dessas oficinas, dessa disciplina que você deu, se isso lá no TCC apareceu algum rebatimento como consolidação de conhecimento, ou se isso, como muitos têm falado aqui, morre na própria disciplina e depois se dissipa, sabe-se como ali no contínuo da formação dos alunos. A Ana? Na verdade, eu queria um comentário de vocês. Eu sou engenheira civil, formei recentemente em arquitetura e também dou aula. Meu nome é Ana de Gramont. O primeiro é que parece já muito apertado no currículo quando a gente pensa que a gente já trabalha arquitetura e urbanismo. São poucos projetos, assim, os assuntos são amplos demais. Então, assim, eu queria perguntar para vocês um comentário sobre isso, porque ainda por cima, para avançar em estruturas, seria, por exemplo, em termos de projetos, como você colocou na aula de projetos, seria mais um assunto para se trabalhar em projeto, quando a gente vê que, na verdade, a gente já faz poucos projetos, poucas aulas de projeto. O outro comentário que eu queria falar é como é que a gente trabalha professores dessa área, efetivamente. Porque também, como você colocou, já tem uma, não vou falar má vontade, uma pouca disposição, né, em buscar novas formas de trabalhar isso, e até parabenizar aqui o professor Hernani, que é nosso professor de engenharia, e é o único professor da UFOP de engenharia que está participando desse congresso. Então, assim, parabenizá-lo e ressaltar como que é essa dificuldade. Assim, eu já cheguei, inclusive, a ajudar alunos para estudar cálculo aqui, e é muito complicado, porque os professores, por exemplo, dão uma lista simples e quando chega na hora da prova, complica muitíssimo. Então, a gente vê claramente que falta pedagogia, né? E, no caso das estruturas, uma disposição mesmo. É isso. Clécio? Minha pergunta para o Charles, eu sou Clécio, professor do curso de arquitetura aqui da UFOP. Um clareamento assim, do que você expôs, né? Essa otimização topológica, parece que ela pressupõe que a gente vai resolver a produção da estrutura de uma forma mais complexa, customizada, talvez com máquinas de comando numérico. Mas é possível a utilização dessa otimização para uma produção mais comum assim, do mercado, em que as peças são mais populares, assim, vamos falar? Que não tem um desenho especial? Digo, eu vou juntar
otimização de formas convencionais. Eu acho que isso assim, tem também um grande potencial de otimização de formas na própria gênese. Então, acho que assim, a gente tradicionalmente aqui lida com estruturas convencionais, reticuladas, ainda muito em função do potencial do concreto armado da estrutura metálica, que nesse momento vamos a flexão. Né? A gente vê o Vitor lá ainda meio fascinado ainda por obras orgânicas, uniformes, basicamente que trabalham com pressão. E a fabricação digital, em função do processo de fabricação aditiva, ela retoma ou reacende um potencial muito grande de formas trabalhando na compressão. Então, nesse sentido, isso abre um outro universo que eu acho que tende a se desenvolver muito no futuro, tem muita coisa acontecendo. E eu acho que um evento desse acontecer daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos, vai ter muita coisa que eu acho que a gente tem que, até falando assim, com a possibilidade de abertura numa questão temática do próximo evento, alguma coisa que vá por aí. Só isso. Professor Estevam? Então, não eram 3 coisinhas, né? É sobre a colega ali que falou do Hernani, tinha a Arlene também, que é professora de engenharia, estava aqui da UFOP também. O Clécio, né? Clécio? Da otimização? Charles. Eu queria te perguntar se você viu alguma coisa sobre uma análise estrutural da Vitória Regia. Estou perguntando porque eu procurei uma simulação do comportamento mecânico da Vitória Regia. E para o Atos, na hora que você compara aqueles softwares, o TQS, né? Uma diferença importante que ele tem dos outros é que ele já dimensiona a estrutura, né? Então, por isso que os estrutureiros gostam dele, né? Porque já sai tudo pronto lá, o cara só tem que recolher o cheque depois. Posso fazer um? Vocês já pensaram em comparar o ensino de estruturas, que a gente está criticando, está querendo chegar a um ponto, né, que é uma busca constante, um dia nós chegamos lá, né? Será que está sendo dado, bem feito, nas escolas de engenharia, o ensino para estruturistas ou estrutureiros? Não alimentem essa ilusão. Eles também estão muito mal orientados. Posso lhes garantir. Outra coisa, modelo matemático é um tipo de apelação. Na falta de outro, a gente usa um modelo matemático. Tudo bem, a gente desenvolve cada vez mais. Primeiro era uma viga contínua, depois disseram, não, ela tem os pilares extremos, vamos fazer ela estática e com engaste elástico. Melhorou um pouquinho. Depois viu que no plano era muito pouco, vamos para a 3ª dimensão. Tudo bem, depois vamos subir. Os primeiros programas, 50 andares, para os programas no plano. Estou resolvendo um pórtico, quadros contínuos verticalmente. Bota no computador. Aí o computador apresentava um deslocamento lá no alto, que não acontecia. Então nós vamos passar para a 3ª dimensão. Não tanto desenvolvida. E as paredes? Onde é que elas entram? Elas têm sido a salvação de muitos prédios que foram concebidos há muitos anos, que estão de pé. Ali está a explicação por que não caíram. Aquela passarela, eu acompanhei. Até me cumprimento com o rapaz, que ele expõe muito bem, está sabendo dizer o que ele está fazendo. Agora eu pergunto, na passarela, vocês consideraram a carga do vento? Que no caso da passarela é a pior solicitação que tem para os pilares? Vocês consideraram? E o pilar, o que vocês acham? O que vocês sugerem para os pilares? Pois bem, de acordo com aquilo que eu estou lembrado, mais fácil começar pela última, né? Vou pela última já
seguinte, em relação ao que a gente estudou no nosso trabalho aqui, né, cabe a caracterização da força. Né? O que a gente deixou bem claro no artigo, que o efeito da carga é um elemento fundamental para ser considerado sobre o elemento de estrutura a ser gerado. Então o aluno tem que ter ciência preliminar, né, do que é preponderante sobre aquela estrutura. Naquele caso ali foi feita uma análise considerando uma solução plana, bidimensional, uma carga transversal àquela situação. Uma carga de vento ali ia gerar travamentos, contraventamentos transversais, que naquele caso ali não foi implementado porque a nossa análise é bidimensional. Carecendo de uma implementação, que a gente pensa em fazer, os alunos vão estar se formando, eu vou convidá-los a continuar estudando comigo, sim, mas uma análise tridimensional. E a gente tem ferramentas computacionais que fazem essa análise de otimização tridimensional, considerando forças agora em diversas direções e sentidos. Eu espero que você faça, você vai ser surpreendido com os resultados. Concordo. E eu concordo também que o efeito, nesse caso, a gente considerou os apoios para a estrutura da passarela um elemento não otimizável. Né? Não, eu percebi que vocês estavam considerando as cargas verticais. Isso, perfeito. Estavam esquecendo da pior. O efeito não foi nenhuma esquecer, então a gente deixou bem claro ali, tem outras cargas a serem consideradas, inclusive vento e inclusive impacto de veículos. E em determinadas condições, ondas do mar. Isso, perfeito, ondas do mar também. Né? Mas parabéns a todos. Né? Perfeito. Voltando, agora estou de trás para frente, que está lá, Vitória Régia. Né? Só a consideração da Vitória Régia, tem alguns estudos, né, que têm sido feitos, não existe uma definição plena de estudo de otimização da Vitória Régia. O que acontece é muito similar... de comportamento mecânico. Sim. Eu nunca cheguei a observar, mas o que eu observo muito são estudos de otimização de sistemas de elementos tridimensionais e elementos de laje, né, que a solução nervurada se enquadra muito na solução daquela Vitória Régia. Né, então, até softwares mais atuais, por mais que a gente tenha soluções de laje, soluções de nervi lá que chegam nessa configuração, eu acho que caberia até ser interessante, né, uma representação, um estudo mecânico, sim, né, da Vitória Régia, não seria uma validação, seria uma comprovação no nosso caso, né, porque a solução ali natural buscou a evolução no melhor comportamento geométrico, eu acho que para chegar naquela configuração final. Eu perguntei porque eu desafiei meus alunos no disciplina de elementos finitos a fazer um modelo da Vitória Régia. Perfeito, excelente. Uma validação computacional poderia muito bem ter uma representação por maquete também para o aluno entender ali o comportamento. Né? Agora, para a primeira pergunta, se eu não me engano, eu acho que cabe um esclarecimento, né, no decorrer de todo o trabalho. Não foi uma atividade que eu simplesmente joguei para os alunos. Né? Quando eu tentei uma vez em sala de aula, né, que eu confesso que foi num ano inicial de uma turma de quem chama... Lá, só um esclarecimento, né? Na minha instituição a gente dá sistemas estruturais 1 e sistemas estruturais 2, no terceiro ano e no quarto ano. Né? Depois que eu terminei sistemas de apoios, eu falei, vou trazer otimização, que é algo que eu já estudo, que eu gosto, né? Coloquei em sala de aula. Só chamou a atenção, mas não levou efeito nenhum. Agora, depois que eu peguei esses alunos que já tinham terminado sistemas 1 e sistemas 2, que nesse caso, né, no ensino deles, eu sou professor de todas essas cadeiras deles, né, eu estava meio que conduzindo eles para um entendimento cada vez mais próximo, né, da possibilidade de otimizar as estruturas. Tanto que na solução do concurso lá do projetário, eles já desenvolveram a geometria, né, toda aquela forma baseada no conceito otimizável. Não estou querendo dizer que o conceito é meu, é um conceito clássico, né, do ensino de estruturas. Né? Ele pega Engel, trabalhando a evolução geométrica dos diagramas, modificando forma e tudo mais. Mas o que aconteceu nesse caso, que do início ao fim, eu na figura de professor, né, entendo que eu tenho que ser aquele elemento, o cara chato. Né? O cara que, mas e se fizer isso? E se eu mudar para cá? E se eu colocar aquele outro elemento ali? E se eu tirar isso daqui de lá? Não é mesmo, senhor. Né? Eu como professor, eu busco esse é mesmo. Né? Mas a gente busca, na maioria das vezes, não aquilo, professor, será que tem que fazer isso? Né? O que eu quero como resposta é mesmo, senhor. Vai mudar, vai gerar um comportamento diferente. Então, nesse nosso estudo que a gente fez aqui, não foi algo independente dos alunos. Né? O que eu estava ali, eu estava do lado deles, a gente estava estudando junto. Né? Por mais que eu entenda o que vai acontecer, eu estava querendo levar eles a esse entendimento. Eu acho que caberia muito bem um trabalho como esse ser desenvolvido, por exemplo, numa sala de aula. Não sei qual que é a média de alunos que o pessoal tem numa sala de aula, mas vamos imaginar que tenha 25 a 30 alunos, por exemplo. Pegar lá 25, 30 alunos,
né? O cara pode fazer no tablet dele, pode pegar no notebook, a maioria dos alunos estão com notebook hoje em dia, aí ver como resposta final para um mesmo problema de massa, né, baseado nas configurações de restrições, o que ele está chegando como resultado e como resposta final. Tá? Não sei se respondi todas as suas perguntas. Faltou alguma? Desculpa. É isso. E lá atrás tinha uma pergunta, desculpa. A uso de soluções mais simplificadas, né? Essa solução otimizada, infelizmente, eu digo infelizmente, tem muitos estudos lá fora para serem utilizados para aplicações mais corriqueiras e diárias, né, da engenharia civil. Mas uma indústria que utiliza muito isso é a indústria aeronáutica, e é uma solução e até a indústria de confecção de elementos plásticos, né, buscando o quê? A otimização, o efeito final no custo. Né? Então, tem soluções até mesmo de móveis, de peças, não com uma configuração talvez geométrica tão orgânica como essa, mas tem diversos estudos até mesmo de mobiliário que o pessoal chegou em configurações de formas que hoje está comercializado. Né? Que talvez eu e você estejamos usando hoje em dia lá, até mesmo uma prateleira, uma solução de prateleira plástica lá. Aquela prateleira tem umas nervuras embaixo que foram configuradas e confeccionadas baseado no processo de otimização, usando metodologias similares a essa daqui. Tá? Então, o efeito ali numa escala industrial, né, aquela repetição desses elementos, justificou a necessidade de otimização e um recurso final de lucro, né, voltado. Mas o que a gente pode falar muito aqui disso daqui é olhar para frente e pensar, né, opa, vou colocar os elementos estruturais buscando uma otimização, mas também para reduzir o desperdício, né, uma questão ambiental, o consumo sustentável, né, o uso, né, otimizado pensando tanto no desempenho, mas também pensando na otimização dos elementos, não desperdiçar elemento estrutural, né, sem ter ele uma funcionalidade devida em determinada peça, elemento ali projetado. Bem, eu queria ressaltar, né, que esse uso dos softwares computacionais, eles funcionam melhor em alunos de final de curso, né, meus alunos, a maioria já tiveram a maioria das disciplinas, e eu acho que a gente, né, em resposta à sua pergunta, uma colocação, né, acho que a gente não pode infantilizar o aluno de arquitetura, restringindo ele somente a questão do intuitivo e do lúdico. Eu acho que no final de curso ele tem que lidar com o racional, ele tem que lidar com ações, ele tem que lidar com pré-dimensionamento. Tá? Ele tem que fazer isso para, na prática profissional, ele ter um efetivo diálogo e um processo de colaboração com o engenheiro. Se a gente não faz isso, a gente leva ele sempre para aquele estado do modelo desprovido de carga, de seção transversal, de pré-dimensionamento. Esse diálogo não será feito, de fato, numa prática profissional. Então, acho que a gente não pode se esconder atrás de uma falta de tempo, de disciplina, ou qualquer questão do currículo. Eu acho que a gente tem que levar o aluno de arquitetura para esse estado do racional, sim, ao final do curso, né? Principalmente. Respondendo a sua pergunta, né? É difícil a pergunta que você me fez, até porque é uma prática dentro de uma disciplina que é introdutória. O que eu posso te dizer que, por exemplo, a gente ter um resultado efetivo no TCC, seja a nível de uma estabilidade ou equilíbrio consciente, né? É isso que eu falo. Ele pode fazer experimentações, mas aí eu compartilho da opinião de que o aluno tem que ser levado a desenvolver um processo lógico de raciocínio em cima daquilo que a sua intuição indica, né? Por isso a obrigatoriedade da oficina, que é uma coisa que a gente está tentando fazer, de prever, né, o reconhecimento de eixos e as orientações das deformações. Confesso que já tentamos, na circunstância do tema ponte, né, passarela, não temos um túnel de vento, mas tínhamos um ventilador. E já tentamos, assim, enrijeceram as torres, que eram a sustentação, depois veio a ponte, a passarela, digamos assim, e eles começaram a avaliar, quer dizer, eles tinham enrijecido com paretinhas, e, enfim, quando veio o vento, digamos assim, as paredes deslocaram imensamente a ponte, os quadros horizontais
se deformaram absolutamente, eles começaram a perceber que essa não era a melhor solução naquela circunstância, né? Eles começaram a trabalhar mais com os travamentos e deixando espaço mais livre, né, para a passagem do vírus. Mas lá nossos alunos, eles organizam, eles elaboram e eles fazem o 3D e eles mesmo otimizam, digamos assim. Esse é o propósito da oficina. Mas para chegar ao TCC, nós temos que pegar a primeira disciplina, que é a estática, onde a gente tenta dar essa compreensão geral de equilíbrio, né, ainda com as peças adimensionais, ou seja, não existe só um critério de proporção. Mas o arranjo como um todo, independente da forma, tem que ser estável, né? Às vezes a gente esperava uma semana para saber se com o relaxamento do tipo da solução do nó, o negócio entrava em colapso. Tanto que eles ficavam lá torcendo para que uma semana depois ainda funcionasse, né? Para chegar ao TCC, a gente precisa passar pela parte do equilíbrio geral, que é a estática. A gente tem que migrar para a disciplina de resistência aos materiais, que é a sequência da cadeira ali, das 4 disciplinas, das 5 disciplinas hoje, né, que a gente tem, e depois migrar, digamos assim, para as possibilidades que cada material oferece dentro desses arranjos. Eu diria que aí, mas já nesse ponto, e isso com o suporte dos estúdios, porque não é possível chegar só com a disciplina de sistemas estruturais, num resultado significativo no TCC, tanto a nível de criatividade quanto a nível de domínio de equilíbrio. A gente precisa de suporte desse trabalho paralelo com as disciplinas de estudo que acompanham estes períodos, né? Tanto é que no finalzinho, assim, eu não consegui comentar, mas, por exemplo, o primeiro projeto P1 não teria, obviamente, teria que ser uma escala maior, não poderia ter preocupações de ordem construtiva dos modelos reais ainda, porque, como eu falo com os alunos, uma simples tesourinha, por exemplo, uma treliça plana, uma tesourinha de telhado, em que momento você realmente vai entender? A gente começa uma representação, entendendo os eixos para sua composição em desenho tetônico. A gente migra posteriormente para o entendimento como a treliça plana, estática dela, esse esforço. E aí, posteriormente, a gente começa a aplicar materiais daquele sistema. E só então eu consigo esclarecer para os alunos qual a razão ou por que determinada conexão entre peças se deu da maneira que foi feita. Por que foi um encaixe, por que uma chapa parafusada, porque antes dele entender quais são as interações entre essas peças e os esforços, é muito difícil você explicar por que a conexão é feita daquela forma quando realmente o sistema adquire materialidade, que eu falo. E que isso é lá no finalzinho daquela cadeia, sistemas 1, 2, aço, madeira e concreto. E isso acompanhado com o estúdio. Então, é cedo para a gente dizer ainda o resultado, porque como a oficina começou em 2012, segundo semestre, e ela não começou nesse modelo final. Ela foi uma experiência muito menorzinha, ela foi crescendo, ganhando alguns elementos. Então, é cedo, a gente não tem uma turma ainda e ainda temos que fazer uma integração com as disciplinas que vêm a posterior, ou seja, preservar, né, os conceitos do equilíbrio geral, para depois introduzir materialidade, o peso, a resistência, a geometria, para no final estabelecermos as conexões entre elas. Então, muito cedo, assim, infelizmente eu não consigo te dizer um resultado assim, significativo no TCC. Tá? Só para comentar as duas questões, primeiro sobre o TQS, eu não citei na hora, mas tem um comentário a respeito dessa questão do programa já fazer tudo, que os engenheiros formados há mais tempo que eu entrevistei, eles tinham essa crítica em relação aos engenheiros mais recentes, porque o programa já faz tudo. E com esse uso crescente do programa, assim, que é por isso que eu falei que a gente tem que tomar cuidado também com o uso dele na aula, é que com esse uso crescente os engenheiros têm deixado o programa resolver tudo, então tem dado muito erro. Então, os mais velhos disseram que estão recebendo muito projeto para consertar do que o TQS está fazendo, sabe? Então, era só um comentário a respeito mesmo. E sobre o que você falou do tempo, eu acho que, assim, completando o que a Marina falou, da gente infantilizar os alunos, porque a questão de inserir um software numa disciplina, por exemplo, eu não acho que agregaria tanto tempo, assim, precisaria de tanto mais tempo, porque todos os outros softwares que a gente tem que usar durante a nossa formação,
a gente meio que é obrigado a já saber na aula, sabe? A gente não tem uma aula sobre o software. Então a gente tem que chegar na aula e descobrir, meio que se virar assim, com o software que a gente tem. Então se a gente colocar um software mais novo que faça essa análise estrutural, cabe ao aluno também ter essa iniciativa de aprender o programa, sabe? Na disciplina da Marina ela até ensina o programa, mas é porque é um negócio bem novo assim, para a escola. Mas eu acho que tem que ter essa parte do aluno também e ele não ser infantilizado também, de achar que ele não vai fazer isso. É isso. Queria agradecer a mesa. A gente, infelizmente, vai ter que parar também a discussão. Agora a gente tem um intervalo, né? Eu peço para que vocês voltem às 15 para as 4, que a gente vai ter a última mesa redonda.